Toda a formação é processo vivo. E pra gente, o que interessa, agora que a gente está indo para a 20ª turma, a gente começa a perceber, começa a sedimentar, a gente tem repertório, a gente tem os próprios alunos já trabalhando há muitos anos com a mandala. Então a gente foi observando também o que funciona, o que não, o que de fato faz um efeito. E nesse sentido, você se dando conta de um processo que é vivo e tendo a escuta do próprio processo, a gente percebeu que a gente precisa mudar algumas coisas. O que seria interessante continuar do mesmo jeito? O que seria interessante mudar? Que coisas importam realmente? Porque um processo de aprendizado, ele é vivo, ele é contínuo. A gente não pode pensar que há 20 anos atrás a gente estava no mesmo lugar, o mundo é outro, a vida é outra, as necessidades do homem atual são outras. Então, o que mudou? A gente dividiu a formação em 3 etapas. Primeira etapa, mergulhando na mandala. São 7 meses consecutivos, a gente vai conhecer o recurso. É conhecer linha, forma, volume, entender como é que mesmo que se constitui o desenho, o que é importante entender. Vamos conhecer o grande círculo das formas de Johann Kellogg, adentrar o universo das cores, dos símbolos. É um módulo para a pessoa vivenciar o recurso nela, entender melhor qual o impacto, como é que se constitui um desenho, o que acontece com o corpo. Então a gente trabalha não só os 7 módulos, tem grupo de estudo, tem supervisão, tem dupla terapêutica, mas dentro desse manejo daquilo que é o recurso e das primeiras camadas que ele atinge, como que ele revela mesmo o inconsciente, como é que isso se dá. Na segunda etapa, o profissional precisa levar o recurso para a vida dele, aonde ele trabalha, se ele atende em ambiente terapêutico, se ele é coach, se ele vai trabalhar com o seu coach, se ele trabalha no processo de assistência social, se ele trabalha dentro de uma empresa, como é que se dá o manejo mesmo, que desafios surgem daí, o que é fácil, o que é difícil. Toda essa etapa, obviamente, suportada pelos SEIMAS, apoiada pelos SEIMAS. Então tem grupo de estudo conjunto, tem as supervisões e é um processo mesmo de entendimento de como cada um vivencia, o que é desafio, o que precisa ser melhor entendido, o que eu tinha pensado que era de um jeito e é de outro. Então é uma etapa de vivência. Passada essa etapa, a gente entra para a terceira etapa, chamada do despertar. Esse é um aprofundamento na mandala. Aí a gente muda um pouco, a gente vai para a origem do recurso. A mandala como um instrumento de meditação, e não essa meditação só formal, a meditação no sentido de aquietamento da mente, da gente compreender um pouco as nossas entranhas, a nossa dimensão mais profunda. A mandala como um expansor de consciência mesmo. Como é que se trabalha com esses níveis mais amplos do humano? Como é que a gente entende tudo que coexiste? Como é que a gente amplia o conhecimento de si mesmo e do mundo através da nossa subjetividade e desse respiro maior? Então, são 5 meses também, volta a ser um mês depois do outro, onde a gente tem práticas, onde a gente tem módulos específicos, onde a gente vive muito essa dimensão corpo-mente. E para, claro, se formar pelos SEIMAS dentro do método, é necessário que a pessoa viva as 3 etapas. Você terminou a primeira etapa, bom, eu fiz um pedaço da formação dos SEIMAS, né? Eu tô formado pelos SEIMAS? Não, eu fiz as 3 etapas, eu tô formado? Claro. O bacana desse novo movimento para nós, e conversando com muitas das pessoas que trabalham, é que ficou muito mais flexível. A gente entende que sedimenta, parece pouquinho, né? Muda quase nada. Ao invés de 1 ano, é 1 ano e meio. Só que a pessoa tem a oportunidade dela vivenciar, dela experienciar, errar, acertar e ter suporte, muda muito. É um diferencial enorme. E também a gente entende que assim, o próprio profissional que está fazendo o curso, ele é mais livre, ele fica mais livre. Claro que tem uma segmentação e tem uma ordem. Mas vamos imaginar que você termine a primeira etapa e por coisas da vida você diga, olha, não estou pronto para a prática ainda, eu vou esperar um pouquinho mais. Ok. Você pode fazer a prática na segunda turma. Vamos imaginar que alguém diga, eu faço a primeira etapa, faço a prática, mas eu quero ficar um pouco mais na prática. Eu gostei de exercitar mais, eu quero mais tempo para passar para a última etapa do despertar. Então, embora tenha uma estrutura clara, embora tenha todos os módulos claramente definidos, o profissional fica também com uma liberdade
para muitas vezes ele fazer a própria composição como está sendo no ritmo dele. Tem pessoas que conseguem fazer esse ano e meio muito fácil, mas depois da 20ª turma e de tudo que tem nos atravessado, a gente entende também que nem sempre é assim. Às vezes a gente não conseguiu naquele período estudar tanto quanto a gente queria, a gente fala, não, eu quero um pouquinho mais de tempo, sabe? Às vezes acontece uma outra coisa na vida que atravessou, fala, olha, depois de 1 ano e meio eu retomo. E assim, tendo as etapas, fica mais claro e mais fácil para todo mundo.